Boa noite todos, boa noite. Já estamos ao vivo no YouTube também? Isso, ao vivo no YouTube, doutor Antônio Fernandes, é um grande amigo aí, no projeto Holdings, né? Estamos juntos aí numa trajetória, numa caminhada, e hoje nós viemos aqui para esclarecer algumas dúvidas, né, doutor Antônio? As Exato, pessoas, por vezes, elas nos perguntam: "Por que eu devo ter uma holding?" E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso. exatamente. E é importante a gente comentar sobre esse assunto, porque é algo que principalmente está na moda, né? Todo mundo fala de holding ou uma grande parte da população que tem um ou outro imóvel. O pessoal fala, holding, holding, mas o que é holding? E às vezes o pessoal fala, mas não sabe exatamente o que que é, né? Então, hoje eu acho que nós temos a oportunidade aí de conversar aí com o pessoal um pouquinho sobre o que que é a holding, né? Para que você precisa ter uma holding, né? Faz sentido para você ter uma holding ou não? E acho que é um momento bacana e importante aí para a gente falar sobre isso, né, doutora? A doutora Alessandra aí também grande amiga, estamos aí nesse projeto da Holding, desenvolvendo junto aí um trabalho Isso e mesmo. esperamos aí que a gente possa atender uma grande parcela da população aí, das pessoas que precisam desse tipo de serviço, né? Até porque é a nossa especialidade, né, doutor? Doutor Antônio, eu gosto sempre de falar que nós, levamos soluções para as famílias brasileiras. Na verdade, holding, embora, como o doutor colocou, está na moda, é um assunto que muito falado, que as pessoas estão sempre aí, ouvindo, né, agora é um assunto que a mídia está trazendo, principalmente com a reforma tributária, mas nós, como advogados, atuantes do direito, há muitos anos, né, nós temos bastante experiência, nós buscamos levar a solução para as famílias brasileiras, né. Esse é o nosso propósito de vida, esse é o nosso propósito de trabalho, né. E hoje nós vamos dividir com vocês algumas informações muito importantes a respeito do tema, né. E nós vamos começar a falar o porquê devemos ter uma holding. Você quer começar, doutor Antônio? Vamos lá? Vamos lá, vamos lá. Vamos entrar direto no tema. Então, holding é uma forma, é uma das ferramentas que nós utilizamos para que você possa fazer um planejamento patrimonial, um planejamento sucessório, uma proteção de patrimônio, enfim. Existem diversas ferramentas que nós utilizamos aí no planejamento patrimonial. A holding, evidentemente, que é a mais utilizada, até porque é a mais econômica, a que normalmente se viabiliza, mas não é a única ferramenta. Mas hoje aqui nós vamos falar da holding, né? Então, o que nós entendemos aí como uma grande verdade é que através de um planejamento que não necessariamente envolve só uma das ferramentas, envolve só a holding, né? Mas através de um planejamento que é estudado de caso a caso, cada cliente tem a sua peculiaridade. A gente consegue dar para o nosso cliente, né, uma proteção patrimonial, né? Nós conseguimos fazer um planejamento sucessório, visando principalmente, né, não só, mas também principalmente, a questão da economia tributária. Né? Isso é um ponto bastante importante, porque nós sabemos como é custoso você passar por um processo de inventário, né, um dia, né? Eu acho que todo mundo já deve ter passado. Se não passou ainda, conhece pessoas que já passaram por um processo de inventário, ou um dia vai passar de um pai, de um avô, de um parente, né? E nesse momento a gente percebe o quanto é complicado você fazer inventário hoje no Brasil, né? Então, acho que se a doutora quiser comentar um pouco agora Ah, sobre sim, a questão do planejamento, a gente vai debatendo aí os pontos, eu vamos acho sim. que é bacana. É importante também, doutor Antônio, a gente salientar aí que com relação à reforma tributária, que a instabilidade realmente com relação à carga tributária está cada vez maior, né, no Brasil. Os nossos parâmetros estão subindo, né, as alíquotas, dia a dia as discussões vêm aumentando nesse sentido. Nós já temos uma aprovação de uma reforma tributária. Então,
Quer dizer que realmente a tendência é lá na frente a gente deixar grande parte do que nós construímos, né, para os cofres públicos. E isso é muito preocupante, porque as pessoas, de um modo geral, elas vêm construindo patrimônio no decorrer de toda uma vida, né? E elas vêm batalhando por isso, e a gente começa cedo, né? A gente pode tirar uma base por nós mesmos, nós trabalhamos, nós construímos o nosso patrimônio. E é cada vez mais nós estamos vendo que realmente grande parte, que pode chegar até 40, pode ser até 50% de tudo que foi construído para os cofres públicos. Então, através do sistema de planejamento patrimonial, através de uma holding, é possível que consiga uma boa economia tributária e realmente consiga que os seus herdeiros recebam de forma efetiva tudo que a gente construiu, né? Tudo que as pessoas construíram. E mais uma coisa que eu queria salientar também, doutor Antônio, realmente as pessoas mais prejudicadas são as pessoas que pertencem à classe média, né? Porque esse é um sistema que já vem sendo utilizado há muitos e muitos anos pelos bilionários, para as pessoas da alta sociedade. Então, de fato, quem Doutora, realmente não. só interromper um pouquinho. Claro, O pessoal está dizendo aqui no Instagram que está com eco. Você é, consegue abaixar o volume do mais celular? ainda um Acho que pouquinho, resolve. né? Vamos lá. Melhorou? Acho que sim. Ah, sim. Sim, Eu acho já que vai. diminuiu o volume. Então, Me acho que agora sinaliza vai se está resolver. bem. É. Se alguém puder aí comentar se resolveu, para a gente Ah, ter ciência. Aí, beleza. Obrigado, melhorou? Rafael. Alto e Obrigado. claro, ótimo. Então, realmente, só para terminar essa questão da reforma, né, que é uma coisa muito importante, para efetivamente o patrimônio que nós construímos aí ao longo de uma vida chegar realmente aos nossos herdeiros, é necessário termos uma visão ampla da coisa e realmente pensarmos num planejamento eficaz, né? Não basta fazer um planejamento, tem que ser um planejamento eficaz e seguro. Perfeito. Ó, tem até uma pergunta já aqui do Ferdinand. Um ponto Hum, importante é qual o momento correto ou qual o cenário ideal. Bom, momento oportuno seria o quanto antes, né? Principalmente para quem já tem patrimônio, já tem imóvel, já tem empresa, o quanto antes seria o momento ideal. As pessoas que estão no começo da vida, né? Aquele jovem que está no começo da vida, aquele está progredindo ali financeiramente na carreira e ele está em vias de comprar um imóvel e tem uma perspectiva boa, né, econômica, também é um momento bom, porque quando ele começa, ele já começa totalmente estruturado, né? Não precisa você ter patrimônio, agora eu já tenho 5, 6 casas, imóveis de locação, então vou pensar num planejamento. Não é bem por aí, né? A gente pode logo no começo da vida já estruturar isso para quando você começar, você já começa de uma forma eficaz, de uma forma econômica, né? Eu acho que um outro ponto que a gente pode comentar, deixa eu ver se tem. Um outro ponto que a gente pode comentar também, eu trabalho com empresários, né, com empresas, a gente advoga para empresas, sim. e é o cenário da instabilidade econômica que nós vivemos hoje. E esse cenário de instabilidade econômica, ele pode acarretar para as nossas empresas perda econômica, problemas com impostos, execuções fiscais. Eventualmente, você pega um financiamento bancário, um capital de giro, e de repente a empresa não gira e você vai ter um problema com o banco, enfim. Esses problemas, eles são inerentes à empresa, né? Todo mundo que tem uma empresa, ele tem esse risco de eventualmente ter uma dor de barriga, né? E eu digo isso até por conta de ter passado isso já na família, né? E você montando o sistema de planejamento patrimonial, você tem uma possibilidade de você proteger esse patrimônio, para que eventualmente uma dor de barriga aí na empresa não vá afetar o patrimônio que você construiu durante a sua vida inteira, né? Porque se você tem um problema hoje na empresa e eventualmente a sua empresa não tem liquidez para sanar esses problemas, né? Um financiamento,
uma ação trabalhista, uma execução fiscal, quem vai responder isso é o sócio, né? Não tem jeito. O sócio com o seu patrimônio, né? E o sócio é o primeiro que está na frente ali do negócio, né? Então, o patrimônio dele, eventualmente, pode ser penalizado aí por uma gestão, ou por um erro na empresa, ou por um problema econômico igual que muitas empresas estão vivendo hoje, né? Então, com o planejamento patrimonial, nós conseguimos dar uma proteção para esse patrimônio do sócio, né? E tirando isso da frente dele, que as pessoas até começam, trabalham com mais tranquilidade. Bom, se eu tiver uma dor de barriga aqui na empresa, meu patrimônio está ali protegido, né? Eu até, evidentemente que no nosso direito brasileiro não existe a figura da blindagem patrimonial, né? Que é uma palavra um pouco forte, blindagem, né? Mas até para que as pessoas entendam a questão da blindagem patrimonial, eu associo ela à blindagem de um carro. Então, você tem um automóvel que ele é blindado. Você está protegido lá dentro? Sim. Se chegar um mau indivíduo aí com um revólver, né, com uma arma para te assaltar, você está protegido ali no seu carro blindado. Perfeito. Mas se ele chega com um fuzil, você vai estar protegido? Provavelmente não, porque a blindagem ela tem um limite, né? É igual no nosso negócio, que nós falamos da blindagem patrimonial, e eu entendo que nós conseguimos dar uma certa blindagem patrimonial para os nossos clientes. Ela é 100%? Não, porque como eu disse, nem uma blindagem de carro ela é 100%. Mas a gente consegue colocar camadas de proteção ali dentro da empresa, dentro da família, para que a gente consiga proteger esse patrimônio da família, né? Para que a família consiga ficar tranquila em relação a isso, a trabalhar tranquilo na empresa, sabendo que o patrimônio que ele construiu aí durante a vida inteira vai estar protegido. Ó, temos uma pergunta aqui. Doutor Elaine, o imposto do inventário é baseado pelo valor do imóvel que está no imposto de renda ou pelo valor de mercado? O imposto do inventário. O imposto do inventário, doutora Alessandra, é o ITCMD, né? Sim, Tem uns que sim. chamam de ITCD, dependendo da região do país que você está, ITCMD, ITCD. Então, o imposto no inventário ele vai incidir na data do óbito pelo valor venal, tá? Se você quiser utilizar o valor de mercado do imóvel, que normalmente costuma ser um pouco maior, você pode utilizar, tá? Mas a legislação ela determina que seja pelo valor venal do imóvel, né? E aí aqui no estado de São Paulo, assim, estado não, aqui na cidade de São Paulo existe aquela briga de valor venal de referência, valor venal, mas isso os tribunais eles já pacificaram o entendimento aí de que deve ser cobrado pelo valor venal, um valor venal de referência, né? Que é um valor que É, a Prefeitura de São Paulo atribuiu ao imóvel acima do valor venal, né? Então eles teriam duas tabelas de cálculo aí. Valor venal que é utilizado para IPTU, que é um valor, e o valor venal de referência, que é um valor que eles supõem que seja o valor de de avaliação do imóvel que mercado, é sempre maior, né? é. Doutor Antônio, até uma colocação aí, com relação ao valor de vale ressaltar que, com relação ao valor do inventário, a grande maioria das famílias, elas têm o valor do IR bem inferior ao valor de referência, o valor de mercado. Então, nessa comparação, em termos comparativos, né, quando nós vamos realizar um planejamento através de um sistema de holding, nós podemos, por conta da nossa legislação que permite, utilizar como base de cálculo para todo esse sistema o valor constante do imposto de renda. Então, realmente, se fizer um termo de comparação, mesmo com o valor de venal, ou mesmo com o valor de referência, ou mesmo com o valor de mercado, que normalmente é bem superior ao valor de imposto de renda. Tá? Então, isso é uma informação bem importante, bem legal, porque a gente consegue realmente traçar um comparativo da eficiência tributária do sistema de holding. Exatamente, doutora. E isso é importante porque, principalmente na hora de você fazer um inventário, não tem jeito, a legislação determina que se faça o inventário pelo valor venal da data do óbito, ou o valor de avaliação do bem, né? Que, Isso. eventualmente, vamos fazer aqui uma suposição. Você vai fazer um inventário de um ente querido aí,
o imóvel atualmente vale R$ 1 milhão. Só que o seu pai, a sua mãe, lá atrás, compraram esse imóvel por R$ 300 mil. Então, quando Entendi. você vai fazer o inventário, você vai fazer por R$ 1 milhão. Só que se você faz, né, se a família faz um planejamento patrimonial sucessório agora, ele pode fazer, como a doutora Alessandra estava dizendo, ele pode fazer pelo valor que foi declarado no imposto de renda, ou seja, por R$ 300 mil aqui no nosso exemplo. Isso vai acarretar o quê? Uma extrema. Nossa, me fugiu a palavra. Uma economia tributária muito grande, né? E aí, em vez de você calcular custos em cima de R$ 1 milhão, você calcularia custos em cima de 300 mil, que é muito menos, né? Essa, de fato, é uma grande vantagem que nós temos aí quando se desenvolve um sistema patrimonial. É eficiência tributária, né, doutor Antônio? É isso que a gente sempre explica para os clientes, porque realmente, de fato, não tem por onde. A eficiência tributária é muito grande, né? E uma outra colocação que eu queria fazer, quando você estava falando da construção patrimonial, que a pessoa perguntou aqui em que momento deve ser feito, né? E você colocou que se estiver construindo um patrimônio, que também é bom já ter uma visão de constituir a holding, já comprar o imóvel no nome da holding. Isso é um tema muito interessante, porque as pessoas não têm o conhecimento de que isso pode ser feito, né? Outro dia eu tive um cliente que me perguntou, não, mas eu não tenho, eu posso já fazer a holding do meu filho, ele ainda não tem, ou tem que ter primeiro os bens, como é o meu caso, porque ele era o pai, para depois construir a holding, para poder integralizar os imóveis. Então, eu conversei bastante com esse pai, os filhos estão seguindo um caminho aí bastante promissor, e de fato, a forma mais interessante de você iniciar seria pelo começo, né? Então, pelo começo da sua vida patrimonial, porque aí você já pode construir a sua holding e já comprar os imóveis no nome da sua holding. Vai gerar mais economia tributária ainda, né? E você já vai construindo patrimônio. Isso é uma forma de educação patrimonial que as pessoas não têm acesso, né, doutor Antônio? Às vezes não Exato. conhecem nem a informação. Exatamente, exatamente. Ó, o Rafael fez uma pergunta aqui no Instagram, ele está perguntando, boa noite, Rafael, também, né? A constituição da holding segue o mesmo processo de abertura de uma empresa. Mais ou menos, Rafael, porque primeiro nós temos que estudar caso a caso, né? Nós fazemos aí um planejamento em cima da estrutura que o nosso cliente tem, que é a pessoa que precisa do sistema, e aí nós vamos desenvolver alguns modelos para que esse cliente. Por exemplo, tem clientes que têm imóveis de locação. Então, se ele tem imóveis de locação, provavelmente nós vamos fazer um sistema também abarcando esses imóveis, para que ele tenha uma eficiência tributária. Se é um cliente que é empresário, como eu disse no começo, também temos que pensar na proteção do patrimônio do empresário. Então, é um outro sistema. Mas, no fim, tudo gira em torno de você constituir empresa, né? Muitas vezes, dependendo do cenário, como eu falei, se é empresário, se tem imóveis de locação, não necessariamente vai ser uma única empresa, um único CNPJ, né? Que nós acostumamos até chamar de célula, né? Não vai ser uma única célula, de repente um sistema com 2, 3 células diferentes, né? Uma célula cofre, onde você vai guardar ali o teu patrimônio, vai jogar o patrimônio, e o cofre por conta desse sentido de você, de fato, proteger o patrimônio, né? De repente, uma célula operacional que ela vai servir como administradora de outras empresas, né? Ela vai entrar na sociedade de outras empresas, né? Enfim, dependendo da situação, nós constituímos aí de várias formas. Aproveitando o gancho da questão dos imóveis de locação, algo que o sistema, a holding, também ela nos traz, né? Para aquelas pessoas que trabalham muito com aluguéis, né, com imóveis de locação, a holding ela traz um benefício muito grande, muito expressivo, né? Nós sabemos que atualmente os rendimentos tributados de aluguel na pessoa física, ela pode chegar até 27,5%, né, de você pagar de imposto de renda lá no final do ano, ou então recolhe todo mês através do Carnê-Leão. Se você faz o planejamento, o planejamento patrimonial, se você pensa em proteger esse patrimônio
e ter aí uma célula operacional para fazer a locação de imóveis, esse imposto que na pessoa física ele é de até 27,5%, ele pode chegar a 14% na pessoa jurídica, né? Então, é uma economia tributária muito grande para quem também exerce aí essa atividade de locação, né? Que ganha dinheiro com imóveis de locação. Isso também é uma questão bem importante, né, doutora Alessandra? Nossa, é uma economia enorme, né, doutor Antônio? Realmente. E também, muitas vezes, volto a repetir, as pessoas não têm o conhecimento. Já peguei clientes que realmente tiveram perdas aí por anos e anos e agora construíram um sistema e realmente tem essa eficiência tributária. Então, a construção de uma holding até fazendo, um breve, uma breve apontamento aí do que falou, a construção de uma holding ela é muito complexa, né, doutor Antônio, ela depende de cada caso em específico. Exatamente. Por conta que cada um tem a sua particularidade, tem a sua pessoalidade, cada um tem uma família diferente, né? Então, tem famílias que têm menores, e aí, pô, mas eu posso colocar um menor na holding? Pode, né? Não tem problema nenhum. A questão, o nosso interesse é deixar isso tudo planejado, né? Então, Uhum. cada família, as famílias, elas são basicamente família, família, mas Diversas. cada um tem a sua personalidade, a sua Cada vez particularidade, mais né? diversas, cada vez Então, mais, e o né, cada sistema vez ele mais é diversas. desenvolvido para cada um especificamente, né? Nós temos essa distinção. Ela exige uma análise muito precisa, né, uma análise de Eu, patrimônio, de estrutura eu familiar acho que estamos e com um problema no YouTube. é, caiu, o doutor Antônio caiu, vamos ver se ele entra novamente. Entrou, doutor Antônio? Oi, Voltou. eu acho que estava com problema no YouTube aqui. Será que é a internet? É, mas já voltou. Bom, vamos lá, vamos seguir. Eu acho que está tudo certo. É isso aí. Vamos falar um pouquinho sobre doação de bens em vida, doutor Antônio, uma questão tão importante também, que as pessoas também, sempre possuem dúvidas, questionamentos, se devem ou não fazer, qual seria o melhor momento. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Vamos. E lembrando que a doação de imóveis é uma das formas de você pensar num planejamento patrimonial. Ela não é eficaz, né? De longe ela ser eficaz, mas tem muita gente que pensa, eu quero já deixar tudo programado, não quero que meus filhos passem por inventário, vou fazer a doação em vida. E por isso, por conta dessa pessoalidade, é uma forma de você fazer um planejamento. Só que ela não é absolutamente, ela é absolutamente ineficaz em relação ao planejamento, né? Então nós temos aí alguns grandes problemas quando você faz a doação em vida, né? Quando você, ainda que você reserve, né, o usufruto, né? O que é o usufruto? Eu dou o meu imóvel para o meu filho, reservo o usufruto para mim. Então, enquanto eu estiver vivo, ele não vai poder vender esse imóvel sem a minha autorização e os frutos desse imóvel, por exemplo, o aluguel desse imóvel, ele é meu, não é dele, né? Ele só vai ter um poder sobre esse imóvel o dia que eu falei. Mas por que que isso não é eficaz? Primeiramente, se você doar esse imóvel para um filho, doar para um parente, para quem for, você vai perder o poder sobre esse imóvel. Então, você hoje doa o imóvel, amanhã você tem uma dor de barriga e precisa vender esse imóvel para fazer um tratamento, ou seja lá para que for, você perde esse controle. Você não vai poder chegar e falar, vou vender. Não, porque agora o imóvel, na verdade, não é mais seu. Né? Você é um usufrutuário, mas o nu proprietário, quem tem a propriedade do imóvel, é a pessoa que você doou. Caímos de novo? Não, tá tudo Não, certo, tá né? tudo certo aqui. Porque aqui deu um pico aqui na internet. Então, um dos grandes problemas é isso, você perder o controle desse patrimônio, né? Um outro problema, mesmo que você doe, tudo bem, tá tudo certinho, né? Você doa para o seu filho, só que a gente, muitas vezes nós esquecemos que terceiros vão entrar na nossa família, né? Um genro, uma nora, vão entrar na nossa família e, eventualmente, com você não tem problema nenhum com o seu filho. Se você chegar amanhã e falar, ó, filho, eu quero vender esse imóvel que eu doei para você. Seu filho vai falar perfeitamente, pai, vamos lá, eu assino aí, tá tudo certo, você é que manda.
Só que muitas vezes você vai depender dessa pessoa, né, de um genro, de uma nora, que está ali atrás do seu filho, né, casado, enfim. E muitas vezes essa pessoa impede a venda, né? E ela vai ter todo o direito em relação a isso, porque mesmo que não seja dela, mas pelo filho ser casado, pela sua filha ser casada, o cônjuge vai ter que assistir essa venda, né? E se não assistir, não vai ter a venda. Então, esse é um dos grandes problemas da doação. Fora tudo isso, tem a questão também do imposto, né, doutora? Que é a mesma coisa, né? É a Não mesma muda coisa. nada. Tributação é idêntica a um processo de inventário, então ela é tão cara ou quase tão cara quanto o processo de inventário. Mas, doutor Antônio, o que mais eu considero prejuízo você fazer uma doação de bens em vida é realmente você necessitar de um filho assinar, né, a venda de um imóvel que você mesmo comprou duramente, né, com força do seu trabalho. E depois, se ele for casado, ou se a sua filha for casada, se você precisar vender ou quiser vender por algum motivo, você precisa da anuência do cônjuge, o que pode dificultar ou muitas vezes assim inviabilizar por completo a venda deste imóvel. Então, realmente, a doação de bens em vida é algo que deve ser analisado com muita calma, deve ser realmente ter conhecimento de todas as consequências para a pessoa realmente não fazer este ato, né, não usar este instrumento de planejamento, porque ele tem inúmeras consequências, né. Exatamente. Doutora, temos aqui uma pergunta do Rodrigo Hum. Rezende. Doutor, uma holding dos pais para os filhos, dá para colocar os netos também na mesma holding? Rodrigo, dá sim. Isso aí, quem vai definir é você. Na hora Uhum. de fazer a sua constituição, a sua holding, você vai definir como você quer essa holding. Mas nós temos também algumas ferramentas de proteção na holding. Vamos dar aqui um exemplo. Você faz um sistema de holding, né, e coloca lá, faz a doação das cotas para o seu filho, então o seu filho vai ser detentor aí dessa holding para que a gente evite futuramente o inventário. Mas digamos que algo que ninguém está livre, né? Digamos que o seu filho venha a falecer antes de você. E aí como é que fica, né? A esposa dele vai entrar na holding, né? Você quer essa pessoa na holding, os filhos deles vão entrar na holding, né? Os seus netos vão entrar na holding, você quer esse neto. Então, tudo isso, quando nós montamos o sistema, nós pensamos em tudo isso. Então, você pode montar a sua holding, né? Você coloca lá o seu filho como detentor aí de cotas, só que você continua com o controle total da questão. Primeiro, a partir do momento que você não quer que um cônjuge entre, né? O genro, a nora entre na holding, existem barreiras ali para que ela nunca entre. E outra questão nós colocamos uma cláusula que chamamos de reversão. Isso quer dizer o quê? Se eventualmente o seu filho venha a falecer antes de você, a parte que é do seu filho volta para você e não vai para os herdeiros dele. Só vai para os herdeiros dele, ou seja, para os netos, a partir do momento que você assim desejar, tá? Então, a holding, ela traz esse tipo de proteção para que a gente evite a entrada na holding de terceiras pessoas que são aí as pessoas que casam com os nossos filhos, né? O genro, nora, e eventualmente também até os filhos a gente consegue, né? Os netos, no caso, consegue fazer essa proteção. O Rafael está com uma outra pergunta. Após a constituição da holding, posso excluir membros após, exemplo, questão de netos? Rafael, você pode excluir, mas existem algumas questões aí um pouco mais burocráticas, né? De fato, quando a gente monta o sistema, nós colocamos algumas cláusulas protetivas, como eu disse, e inclusive, se você quiser desmontar o sistema a partir de um dado momento, você, não quero mais ter holding, quero voltar tudo como era antes. Existem algumas cláusulas que te garantem fazer essa reversão e voltar como era antes, tá? Algo que também é importante a gente comentar, né, doutora? Essa proteção e o controle dos pais, né? O controle de quem está instituindo a holding, né? Como a gente consegue dar essa proteção para eles
de a qualquer momento eles mudarem de ideia, né, doutor? Essa é uma das grandes vantagens, né, doutor Antônio, porque os pais não perdem o controle dos bens. A gente costuma dizer que o sistema de holding, ele faz com que os pais se mantenham no controle dos bens, embora o sistema seja todo montado, já, já se antecipando com relação a um possível planejamento sucessório, se for da vontade da família. Então, se manter no controle dos bens dá o direito dos pais venderem esses bens a qualquer momento, não depender da assinatura de um filho, não depender da anuência de noras e genros. Isso é tão importante, porque os pais se sentem confortáveis e seguros. E é possível, sim, reverter, diante das nossas cláusulas devidamente colocadas, né, no sistema, o pai pode, eventualmente, em algum momento, se houver necessidade disso, retornar ao status inicial, né? Voltar ao sistema todo, desmontar o sistema. Legal. Doutora, uma outra questão que eu acho que é importante a gente comentar, Uhum. que também é uma das ferramentas que utilizamos no planejamento, é o testamento. O que a senhora me fala do testamento? É Ótimo, uma vamos boa falar um ferramenta, pouquinho de doutora? testamento. Testamento, foi muito utilizado, né, doutor Antônio, lá atrás, foi um instrumento de planejamento sucessório bastante utilizado, mas hoje, com o conhecimento que as pessoas já têm, até o acesso que hoje em dia, pela internet, pelas mídias sociais, as pessoas, tendo conhecimento, não usam mais o instrumento testamento, porque o testamento, ele é algo que ficou lá atrás. Ele não garante que a vontade do testador vai ser cumprida. O testamento tem inúmeras desvantagens, mas a maior deles, que eu considero assim muito ruim, é que ele não evita o inventário. Ele não evita o inventário e ele ainda gera, normalmente, acho que 99% dos casos, ele vai gerar atrito familiar. Por quê? Porque depois que aquele ente querido foi embora e deixou o testamento, deverá haver um processo, aliás, anterior até o testamento ao inventário para validar esse testamento, né? E posteriormente entrar no inventário. E aí muitas brigas ocorrem, muitos desentendimentos, porque também pode haver questões com relação à interpretação desse testamento. Então, eu realmente, da minha parte, eu não sugiro que façam testamento, e a gente tem inúmeros exemplos aí, nas mídias, né, doutor Antônio. Não evita o inventário, gera briga, a gente pode citar aqui Gugu Liberato, Chico Anísio, anos e anos discutindo, né. Veja que Gugu Liberato tinha um valor alto de dinheiro, já faz mais de 4 anos que estão em briga, filhos menores, mulher com discussão de união estável, filhos que se separaram entre si dentro da própria família para discutir valores, interpretação de testamento, né. Então isso vai demandar muito desgaste da família, financeiro, emocional, muito atrito e não vai livrar a família do inventário. Então, eu não aconselho, não acho um instrumento hoje, nos dias atuais, um instrumento aconselhável para as famílias. Eu acho que um exemplo clássico que a gente pode dar, clássico não, mas é um bom exemplo que as pessoas elas vão entender, assim, a gente pegar, como a doutora falou, o Chico Anísio, a família Sim, está brigando, sim. né? Uma boa parte do patrimônio já se deteriorou porque ele fica parado lá e não se faz nada, e aí Muito prejuízo, né, incide doutor Antônio? impostos e enfim. E a família continua brigando e não se entende e não vai se entender tão cedo. Então é algo que ainda vai levar bons anos aí. E Então, vai questão dilapidando o de patrimônio, né, vai dilapidando conforme vai passando o tempo, as multas, os juros, as despesas de manutenção dos próprios imóveis, eles vão dilapidando o próprio patrimônio deixado, né, doutor Antônio? exato. Um outro exemplo que nós temos é o do Ike Batista. Já foi um grande empresário, né? E aí Uhum. ele teve aí problemas na justiça, teve de fraudes de empresa, enfim, teve uma série de questões aí que está na mídia, né? Todo mundo sabe. Mas ele sempre foi uma pessoa muito rica, né? Extremamente rica. Sempre teve muitas empresas. E ele fez um planejamento patrimonial e sucessório, e ainda quando ele estava no auge da carreira, né, quando tinha várias empresas, tinham grandes faturamentos, e inclusive eu vi uma entrevista dele há um tempo atrás, eu não me lembro agora
acho que foi na Record, alguma coisa assim, uma entrevista dele, em que ele estava dizendo que ele não tinha problema, que apesar de que o patrimônio que estava no nome dele, que era uma mansão e mais um carro que ele deixava no meio da garagem, acho que era uma Lamborghini, uma McLaren, alguma coisa assim, um carro de alto valor. Esses bens aí foram apreendidos, né, por conta das dívidas que ele tinha, mas todo o patrimônio que ele teve, que ele tinha anteriormente, já tinha sido objeto de um planejamento patrimonial. E hoje quem manda nesse patrimônio são os filhos. E aí nem a Receita Federal, nem a Polícia Federal, nem as investigações, ninguém conseguiu pegar esse patrimônio, porque ele realizou o planejamento anterior dessas dívidas, desses problemas que ele teve na justiça, e tudo isso já estava no controle dos filhos. Inclusive, o entrevistador pergunta, mas qual que é o seu problema? Assim, como é que você faz para você viver? Se você hoje não tem nada, como é que você faz? Né? Você tem que ficar pedindo esmola para os seus filhos, né? Ficar pedindo. E ele simplesmente falou, não, porque tudo aquele patrimônio que está no nome deles, que eles têm o poder hoje, o controle, foi meu um dia. Então, até por uma questão obrigacional, eles dão tudo aquilo que eu preciso, que eu quero, e o controle da, assim, entre aspas, né? O controle continua sendo meu, mas já está tudo no nome dele e agora ninguém consegue pegar. Então, isso é um bom exemplo, né, de você fazer um planejamento patrimonial, né? Mesmo que você tenha diversos problemas na justiça, e um outro lado, alguém que fez um testamento, como por exemplo o Chico Anísio, está delapidando, está perdendo o patrimônio, a família não se entende e isso ainda vai levar muitos anos, né? Isso é Muitos um bom anos. exemplo. É. E esse exemplo do Eike Batista também é interessante, porque, vai de encontro àquilo que nós falamos no início da live com relação à proteção patrimonial, né. Ele se anteveio, ele se preveniu, ele agiu em caráter preventivo, né. Então isso é também um alerta, a qual o momento correto de fazer um planejamento, o momento é agora, o momento é o quanto antes, né, principalmente quando a gente está falando de pessoas que possuem negócios, empresas, né, doutor Antônio, seria o momento ideal, seria agora, ontem, né, na verdade, para evitar qualquer tipo de problema, porque todo mundo está sujeito, não é por maldade nem nada, desde que não haja fraude, né, nós realmente, achamos que é bem coerente iniciar o quanto antes, né. Exatamente, exatamente. Eu acho que nós abordamos bastantes coisas, né, doutora? É, Economia tributária, proteção patrimonial, é. evitar o inventário, né, que de Doação fato e ele testamento. consome aí 40, até 50% do patrimônio, É, né? é. E nós que trabalhamos muito com essa parte de direito de família, de inventários, nós vemos aqui, né? Muitas vezes a pessoa tem que vender o imóvel para poder terminar o inventário, e aí quando vende o imóvel tem um deságio muito grande, porque ele precisa vender rápido, precisa vender logo para fazer o inventário, e aí o pessoal acaba ficando sem o dinheiro, fica com o inventário, perfeito, mas fica sem o dinheiro, fica sem o patrimônio, porque foi consumido tudo com impostos, com escrituras, com tabelião, com honorário de advogado, que também entendemos que não é barato, porque é um trabalho de muita responsabilidade, enfim. E aí as pessoas acabam se prejudicando. Ao passo que, se elas planejam tudo isso em vida, elas podem dar um conforto muito maior para os entes queridos, né, para os filhos, e deixar isso tudo já resolvido. E principalmente, né, doutora, como a senhora bem falou, evitar briga de herdeiro, que a gente que está neste ramo do direito de família, a gente vê muito acontecer. Né? Os filhos se dão, os irmãos se amam, mas na hora que você vai mexer no bolso, na hora que você vai falar de dinheiro, eu já vi cada coisa aqui, eu acho que com certeza a doutora também já viu cada Sim. coisa que é assustadora. Quantas famílias que, deixam de estar juntos em ocasiões especiais, comemoração, Natal, Ano Novo, por brigas de inventário. Isso não é conto, isso é real, isso é verídico. Não raro, ter que vender um imóvel, ter que pagar todas as despesas, né, doutor, brigas, discussões, a família se desmembra após o falecimento de um ente querido, não é raro isso acontecer, isso é muito comum. E também tem um outro detalhe, né, doutor, quantas vezes nós não atendemos famílias querendo fazer um sistema, porém, com o ente querido
já falecido. E me pergunto, não dá para escolher trocar um inventário por um sistema de holding? Infelizmente, nós temos que pensar que, uma vez que o titular dos bens falece, né, doutora, a gente precisa ter alguém que vai assinar aquele documento, a venda daquela casa, o documento daquela casa. E se essa pessoa não está mais aqui, naturalmente que terá que ser feito o inventário. Infelizmente, não tem como fugir. Não tem o que Muitas fazer. famílias chegam tarde para a gente, isso é uma realidade também. É verdade, doutor. Eu acho que É, foi de grande valia. O pessoal aqui fez bastante pergunta também. Estamos à disposição para se alguém quiser é fazer isso mais alguma mesmo, perguntinha, né? Nos minutos finais aí que a gente está se encaminhando. Né? é isso mesmo. Eu acho que é bom a gente sempre esclarecer, colocar esses pontos, porque as pessoas devem ter esse conhecimento, né, doutor? O que eu falei, muitas vezes chega para a gente, a família já passou do time, né? Passou da hora, e aí, infelizmente, terá que passar pelo processo de inventário para depois ingressar com o sistema de holding familiar. É isso, doutora. Eu Bom, eu acho acho que conversamos aí alguns aspectos. Tem muita coisa para falar, né? Porque muita a coisa, questão muita vai coisa. muito além disso que a gente conversou, né? Tem muita coisa para falar, mas eu acho que deu para dar uma explanação geral assim para o pessoal ter um discernimento o que, que é e por que poderia, o porquê necessita fazer um Isso. planejamento sucessório, né, doutora? É isso mesmo. É isso aí, doutor Antônio. Eu agradeço muito a participação de todos. Vamos marcar outras lives, com certeza, né? O pessoal que me acompanha, que te acompanha, estaremos juntos aí várias vezes para esclarecer as dúvidas das pessoas e conto com a tua colaboração, com a tua presença e agradeço a todos aí que participaram, né? Maravilha, gente. Agradeço também aí o pessoal que fez pergunta, o pessoal que estava animado aqui no Instagram. E estamos à disposição, né? Claro Isso. que as pessoas me conhecem, conhecem a doutora Alessandra, podem nos contatar se tiver alguma dúvida aí, a gente está à disposição para responder. E vamos sim, doutora, vamos fazer outras lives, outros temas aí importantes para a família brasileira, que eu acho que esse conhecimento a pessoa sabe que ela tem uma dor a partir do momento que aperta o calcanhar, né? Que dói, né? Sem E dúvida. muitas vezes ela não sabe que existe aquele problema. Então, esse tipo de informação ele é importante para que as pessoas saibam um problema que ela pode evitar lá na frente, né? Então, acho que são informações muito importantes. Nós vamos aí dar continuidade nesse trabalho para a gente trazer essa informação para a família brasileira, não é, doutor? É isso mesmo, buscando soluções, levando informações, né, essa é a nossa missão, né, doutor Antônio? Isso aí. E É contem com isso a mesmo. gente. Boa E até noite, uma doutora. próxima. Boa noite para você também. Até a próxima, doutor. Boa Boa noite para noite, os colegas pessoal. aí. Tudo de bom, até mais. Tudo de bom, até mais.